Olá! Para você que é novo no canal, meu nome é Rafael Lopes. O vídeo de hoje vai ser dividido em três partes. Começaremos falando das regras de tributação de ativos de renda fixa e renda variável no Brasil. Na sequência, eu vou trazer um exemplo de cálculo do rendimento líquido de imposto e inflação para uma aplicação de renda fixa. E, por fim, trarei dois exemplos de alocações em renda variável em ativos locais e ativos offshore, também líquido de imposto e após a inflação. Bom, vamos começar então falando sobre as regras de tributação. Eu vou compartilhar a tela com vocês para ressaltar a regra de tributação dos ativos de renda fixa. Muita gente não sabe dos detalhes, apesar de ser uma regra relativamente simples. Vamos lá. Toda vez que a gente faz alocação em ativos de renda fixa, caso nós mantenhamos essa alocação num prazo de até 6 meses, a alíquota que vai incidir sobre os rendimentos é uma alíquota de 22,5%. Aqui eu estou olhando o site da Ambima, eu vou depois compartilhar esses links com vocês. Caso a alocação seja mantida por um período de 6 meses a 1 ano, ou de 181 dias até 360, essa alíquota cai para 20%. Se for entre 1 ano e 2 anos, 17,5%, e se for acima de 2 anos, 15%. A ideia dessa regra de tributação é criar um incentivo para que o investidor mantenha o seu recurso mais tempo alocado. E toda vez que a gente pensa numa estratégia de alocação de portfólio, a gente faz uma projeção de alocação para um prazo de pelo menos 2 anos para que a gente tenha uma maior eficiência tributária, ou seja, a gente possa atingir aquela alíquota que é a alíquota mais baixa dentre aquelas disponíveis. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre as regras de tributação da renda variável. Essa é mais simples ainda. A regra de tributação da alocação em ações no Brasil é uma alíquota única. Então, toda vez que a gente tem um ganho de capital, ou seja, que eu compro a ação a um determinado preço e vendo ela mais cara, a alíquota é de 15% sobre esse ganho. No Brasil, os dividendos são isentos, então se essa ação paga algum dividendo ao longo do período que você tem ela na sua carteira, esse ganho vai ser totalmente isento de qualquer tributação. Os juros sobre capital próprio, que também são pagos por uma série de ações, esses não são isentos, tem uma tributação exclusiva de 15%, ok? Isso vai ser bastante importante quando a gente for entrar no detalhe dos cálculos livres de impostos, né? Bom, e como é que é a alocação de ativos no exterior? No caso dos ganhos de capital obtidos com alocações no exterior, a alíquota também é de 15%. No caso do ganho através de dividendos, aí não é isento como no Brasil. Existe a incidência de uma alíquota de 30% lá nos Estados Unidos, é uma retenção na fonte, e a gente recolhe naquele momento e depois a gente só declara esse ganho aqui no nosso ajuste anual, né? Na nossa declaração de ajuste anual. Tá legal? Bom, vamos lá para os exemplos agora, né? Porque normalmente quando a gente faz a alocação em ativos financeiros, a gente simplesmente se esquece do imposto. A gente olha lá para o ganho bruto e parece que a gente não paga ou não vai pagar imposto nunca, né? Mas o ideal é a gente sempre considerar um imposto e provisionar esse pagamento, porque o que vem para o nosso bolso é sempre o líquido. E nesses cálculos a gente vai considerar também a inflação, que aí é completamente esquecida, né? Mas a inflação corrói o poder de compra do capital, portanto, a gente sempre tem que levar em consideração a inflação também quando a gente projeta o que efetivamente a gente está ganhando em termos de poder de compra ou riqueza, né? Acúmulo patrimonial, acúmulo de riqueza ao longo do tempo. Bom, então vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar a trabalhar o nosso primeiro exemplo. A gente vai começar falando de um ativo de renda fixa. Para fazer os cálculos, nós consideraremos uma alíquota de imposto de 15%, que é aquela alíquota que incide para um prazo superior a 2 anos, e eu vou considerar para a inflação 4,5%, que é o topo da banda da meta do Banco Central a partir de 2024, ok? Vamos imaginar um valor aplicado de R$10.000 e um retorno de 11,17% ao ano. De onde a gente tirou esse retorno? Eu peguei isso do site do Tesouro Direto. Então, vou voltar para cá. Ó.
Se a gente for na parte de preços e taxas e na aba resgatar, a gente consegue ver todos os títulos públicos negociados. Vamos pegar a taxa pré, com vencimento em janeiro de 2026. Olha lá, essa taxa fechou hoje a mercado a 11,29%. Então, essa aqui que eu vou usar como uma taxa pré, né, prazo de 3 anos para fins da nossa projeção. Então, um pouquinho acima dos 2 anos, 11,29%, 11,29%, legal, maravilha. Esse investimento de R$10.000 a 11,29%, após um ano vai estar valendo quanto? Vamos fazer a continha, né? 10.000 vezes 1 mais 11,29%, é isso aqui, né? Portanto, o ganho bruto, pessoal, vai ser a diferença, né? R$ 1.129. E o ganho líquido de IR vai ser isso aqui, descontado a alíquota de imposto de 15%. Então, 1.129 vezes 1 menos a alíquota de 15%. Feito? Legal. O saldo líquido de IR, portanto, vai ser o saldo original, valor aplicado, mais esse ganho líquido de IR. Ok? E o chamado imposto inflacionário? O imposto inflacionário é a inflação de 4,5% que incide sobre o valor aplicado de 10.000. Isso aqui a gente está fazendo tudo por prazo de um ano, né, pessoal? Legal. Bom, portanto, o saldo líquido de IR e inflação vai ser o 10.959 menos o imposto inflacionário. E se a gente fosse calcular o ganho financeiro, 10.509 dividido pelo 10.000 menos 1, 5,10%. Compara esse 5,10% com o 11,29% que estava lá aparecendo nominal, né? Realmente é uma diferença muito significativa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente em ambientes de muita inflação, porque esse imposto inflacionário pode correr quase todo o seu ganho sem você nem perceber, né? Porque a gente fica muito com aquela imagem, né, com a ideia do 11,29% de ganho, mas se a gente considera imposto e inflação, o nosso ganho, na verdade, foi muito menor do que esse. Ainda que eu estou considerando uma inflação relativamente controlada, né, dentro da banda do Banco Central, mas a gente sabe que, por exemplo, ali 2021, 2022, a gente atravessou períodos de inflação muito acima de 4,5%, então a gente tem que tomar cuidado, né? Sempre ficar com um olhar bem atento para esse ganho líquido de IR e depois da inflação, ok? Bom, vamos agora dar uma olhadinha no segundo exemplo, que é a parte da renda variável. Esse cálculo vai ser um pouquinho mais completo, um pouquinho mais complexo, né? Seguinte, ó, a gente está falando agora também de um IR sobre o ganho de capital de 15%, só que um IR sobre os dividendos de 0%, então não tem tributação sobre os dividendos. E vamos considerar aquela mesma inflação de 4,5%, assim como a gente fez na renda fixa. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns conceitos que eu não sei se todo mundo é familiarizado. O ROI, Return on Equity, é o retorno que o acionista ganha ao injetar capital numa empresa. Então, o cara colocou R$100.000. Se essa empresa tem um ROI de 10%, ele vai ganhar 10.000 por ano, ou 10.000 no primeiro ano. Okay? Então, é o retorno efetivamente que é gerado sobre aquele capital que foi injetado na empresa. Bom, e o que é o payout? O payout é o percentual que define o nível de distribuição de dividendo. Toda empresa, quando ela gera o lucro lá no final do resultado dela, resultado anual, trimestral, ela pode decidir distribuir uma parte desses dividendos. Então, um pedaço é retido e reinvestido dentro da própria empresa e uma parte é distribuída como dividendo. O que proporciona crescimento para a empresa é esse reinvestimento. Porque a empresa ela pega esse recurso, reinveste em capital de giro, né? Então, em composição de estoque, eventualmente alguma imobilizada, a compra de uma máquina. E sobre esse reinvestimento, ela consegue promover o crescimento do negócio. A parcela que ela distribui como dividendo não gera crescimento. Então, quando a gente olha para o crescimento, né, esperado das ações da empresa, está muito ligada a essa dinâmica do ROI e do payout. Se o ROI é 10% e metade é distribuído, significa que a outra parcela reinvestida que gerará o crescimento vai proporcionar, nesse caso, né, de um ROI de 10% e um payout de 50%, um crescimento de 5% para as ações. Esse seria o crescimento esperado, tá, pessoal? Então, se a ação vale 100 e o crescimento é de 5%, o preço final da ação depois de um ano seria 105. Legal. Se esse ganho for realizado, vai incidir a alíquota de 15% sobre o imposto, sobre o ganho de capital.
Então, o ganho bruto seria de 105 menos 100, né? Sobraria esses R$ 5. O IR vai ser os 15% incidentes sobre esses 5. E aí, portanto, o ganho líquido de IR vai ser os 5 menos 0,75, que foi pago de IR, né? E aí, se a gente quiser calcular esse ganho em termos percentuais, vai ser o 4,25 dividido pelo 100, que dá 4,25. Os dividendos, pessoal, vai ser a outra parte, né? Então, a gente vai fazer aqui o payout vezes os 10%. Então, o G de crescimento vai ser, na verdade, aqui o ROI vezes 1 menos o payout, né, que é a parcela retida. Então, vamos fazer a continha aqui. E os próprios dividendos é o payout, é o que foi retirado da empresa. Então, dividendos líquidos de R, a gente sabe que não tem tributação sobre R, os próprios 5%. Então, os dividendos líquidos de R em valores absolutos vai ser R$ 5,00, perfeito? O ganho líquido de R total vai ser, então, o ganho de capital mais o ganho dos dividendos. Vamos somar esses dois. E o ganho líquido total em percentuais, 9,25% nesse caso, ok? Mas tem o imposto inflacionário, né? Que aí, se for aquela inflação de 4,5%, vamos pegar o 4,5% de inflação vezes o preço inicial da ação, 4,5%. E aí o ganho líquido de IRI, também considerando a inflação, vai ser 9,25 menos 4,50. E o ganho líquido de IR, né, em inflação, em termos percentuais, vai ser esse 4,75 aí que a gente está vendo, né? Qual que é a grande questão ligada à maneira que a gente pensa ou avalia a compra de ações aqui no Brasil? Esse benefício de isenção sobre os dividendos é um super benefício. Então, é claro que aqui a gente sempre olha com bons olhos empresas boas pagadoras de dividendo, que a gente recebe aquele recurso. Então, se é uma empresa que paga dividendo com estabilidade, a gente consegue sempre pôr aquilo no bolso líquido de imposto. E quanto maior for o payout, maior é a parcela que a gente ganha livre de tributação, ok? Então, sempre bem-vindo. Bom, e aí agora eu vou fazer um exercício com vocês, mas seguindo um caminho um pouquinho diferente, tá? Então, assim, vamos lá. A gente vai manter as mesmas premissas, né, de IR de ganho de capital e dividendos, e uma inflação de 4,5%, mas agora sim a gente vai pegar um exemplo real para alimentar as outras informações. Eu vou pegar as ações da Itaúsa. Para isso, eu vim aqui no site do Status Invest. Olha o nível de dividend yield que essa ação está pagando, né? O ITSA4, 5,27%. A ação da Itaúsa é uma das grandes pagadoras de dividendo aqui do Brasil. Então, a gente vai alimentar essa informação aqui, 5,27%. Dividendo líquido de IR é a mesma coisa, né? E aí, se eu quiser calcular, então, o quanto isso é em termos financeiros, em cima de um preço inicial de 100, vai ser o 5,27. Perfeito? O ROI, pessoal, a gente consegue tirar daqui também. Ó. Então, vamos vir para cá, no site do Status Invest, descendo um pouquinho. Olha o ROI da Itaúsa aqui, 17,32%. Um belo de um ROI. Tem uma série de detalhes que a gente tem que considerar, né, na hora de fazer o cálculo do ROI, mas vamos pegar e assumir esse ROI como um ROI correto, né, sem nenhum tipo de ajuste adicional que eventualmente a gente poderia fazer. Tá bom? Legal, pessoal. Se o dividendo é 5,27 e o ROI é 17,32, aqui a gente consegue fazer uma conta inversa do payout, que eu vou pegar aquele 5,27 e vou dividir pelo 17,32. Né? Então, ela cresce 17,32. Se paga 5,27 de dividendo, é porque o payout é mais ou menos 30%. Isso é coerente com o que a gente obtém de informação quando a gente olha para as regras, né, de distribuição de dividendo da Itaúsa. Olha lá, no próprio site da Itaúsa, eles falam que os acionistas têm direito a receber no mínimo 25% do lucro líquido. Então, está coerente com aquele 30% ali que a gente calculou, né? Vamos voltar então para cá. Legal, maravilha. E aí o G de crescimento vai ser o quê? Esse ROI vezes 1 menos o payout, um G de 12,05. Então, percebam que aqui a gente está chegando nas mesmas variáveis importantes, mas seguindo um caminho inverso e pegando direto as informações lá no caso da Itaúsa, né? Se for 12,05 de crescimento, então o preço final vai ser
o 100 inicial vezes 1 mais 12,05. O ganho bruto vai ser, portanto, 102 menos o 100, né? Se a gente for calcular o IR, vai incidir uma alíquota de 15% sobre esse cara. 1,81, o ganho líquido de IR, 12,05 menos 1,81, e o ganho líquido, em termos percentuais, 10,24%. Legal. Bom, o ganho líquido total, então, vamos somar aqui o ganho de capital com o ganho dos dividendos. Aí eu vou dividir esse cara por 100, que é o preço inicial da ação. Vamos descontar o imposto inflacionário, né, que vai ser os 100 vezes essa inflação aí de 4,5%. Então, o líquido total vai ser 15,51 menos 4,50. Se eu for calcular isso percentualmente, vai dar 11,01%. Percebam que é um ganho bem interessante quando a gente compara com aquela alternativa da renda fixa, por exemplo, mas muito disso está ligado ao fato da isenção de dividendos. A gente realmente tem que aproveitar isso e a gente fica mais propenso, quando pensa numa composição de ações no Brasil, concentrar um pouquinho mais em ações boas pagadoras de dividendo, na medida que isso é um grande benefício tributário. Agora a gente vai entrar no exemplo de alocação no exterior. Vocês vão ver que a história é um pouquinho diferente, né? Porque quando a gente fala da alocação em equity no exterior, aí já tem aquela alíquota de 30% sobre os dividendos que eu comentei com vocês. Então, IR sobre ganho de capital 15%, IR sobre dividendos 30%, e aí vamos considerar aqui uma inflação de 2%, que é a inflação meta agora no caso do Fed, né, que a gente está pensando tudo em dólar, pessoal. Vamos usar como exemplo uma empresa que paga pouco dividendo. Por quê? Porque diferente do Brasil, como nos Estados Unidos tem uma tributação pesada sobre dividendo, a gente tem que privilegiar aquelas empresas que distribuem pouco dividendo e realocam a maior parte do recurso. E aí, aqui no Macro Trends, a gente consegue ver uma série de indicadores financeiros. Eu peguei aqui o ROI da Meta, 17,14%, o último divulgado com base no resultado do dia 31 de março de 2023. Então, pego aqui, beleza, 17,14%, payout é zero, não distribui dividendo, então o G de crescimento é o próprio 17,14%, né? Vou aqui também referenciar, legal. Então, uma ação a R$100, crescendo a 17,14%, é aqui a R$100 já imaginando, né, a conversão do câmbio, eu estou usando aqui valores hipotéticos, tá, pessoal? O que importa é o ganho percentual, vai ser os R$100 vezes 1 mais 17%, o ganho bruto vai ser esse cara aqui, né, o 117,14 menos 100, então o ganho bruto é de 17,14, o IR vai ser o 17,14 vezes a alíquota de 15%, e o ganho líquido de IR, 17,14 menos esse imposto do ganho de capital. E o ganho líquido percentual é o 14,57 dividido pelo 100. Os dividendos, nesse caso aqui, vão ser zero, né? Essa empresa não distribui dividendo, então, dividendos líquidos de IR próprio zero, e aqui, em termos absolutos, zero também. Ganho líquido total vai ser os próprios 14,57 do ganho de capital e, percentualmente, 14,57%. O imposto inflacionário um pouquinho mais baixo, né? Porque aqui a gente está falando de uma inflação de 2%. Então, 2% vezes 100, R$2. E então o ganho total vai ser o 14,57 menos 2, e aí a gente fala de um ganho aqui de 12,57%. Então, diferente, né, daquela estratégia que a gente tende a adotar no Brasil, de concentrar um pouco mais a carteira em empresas boas pagadoras de dividendo, quando a gente está falando de uma carteira nos Estados Unidos é o contrário, né? A gente vai tentar, na medida do possível, concentrar a alocação em empresas que ou não pagam dividendos em absoluto ou que, se pagarem, tem um payout bem baixinho, para isso não comprometer tanto a rentabilidade no final, né, dado que os dividendos sofrem a incidência de 30% de imposto. Na aba do lado aqui, lembra que a gente sempre disponibiliza as planilhas para vocês, né, construindo os resultados aqui e deixando uma aba de gabarito do lado. Eu fiz uma simulação, pessoal, dos diferentes cenários
de payout, né, para essa ação da meta. Então, olha lá, para o payout zero, é o que a gente calculou de 12,57% de ganho líquido. Se for um payout de 25%, esse ganho já cai para 11,93%, 5% abaixo. E se for um payout de 50%, ele cairia para 11,28%, mais de 10% de diferença no ganho. É muita coisa, né? Então, de forma geral, mais ou menos essa mensagem, né? Na renda fixa, alocação sempre prazos acima de 2 anos. Carteira de Ações Brasil tem espaço para a gente concentrar um pouco em ações ou empresas boas pagadoras de dividendo. Carteira de ações offshore, vamos fugir dessas empresas que têm mais payout, vamos concentrar em empresas que investem o capital internamente e que têm um payout baixo. Perfeito? Dessa maneira a gente consegue aumentar muito a eficiência tributária. Não se esqueçam de sempre levar em consideração a inflação, mesmo quando a gente está falando de uma alocação em equity, porque isso é fundamental, a gente precisa dessa informação e usem essa ferramenta, essa planilha, para fazer algumas simulações. Então, vocês viram que a gente entrou no site da Itaúsa para buscar um pouco ali da regra que a empresa utiliza para o pagamento de dividendos. A gente buscou informações sobre a meta, o ROI, para conseguir também fazer essa simulação. A gente vai disponibilizar esses links para vocês, como eu havia mencionado. Sempre utilizem isso para fazer comparações, né? E para ir ganhando um pouco de feeling, sentimento ali de quanto vai ser o ganho de vocês e qual é a melhor estratégia na hora de selecionar a empresa, levando em consideração, tomando cuidado, né? Ou estando atento a essas informações de payout, como é que é a regra de tributação, tudo isso. Perfeito? Não deixem de se inscrever no nosso canal, toca no sininho para receber as notificações de novos conteúdos e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.